Olá, empresário! Continuamos agora com a nossa sexta aula do curso A Empresa Perfeita, do módulo A Empresa Perfeita, que é o primeiro módulo desse curso. E vamos começar aqui com um exemplo prático. Temos a nossa querida empresa Coxinha Jato Limitada, que, como o nome diz, é uma loja que vende coxinhas. Ela tem um faturamento mensal bruto de R$50 mil. Ela conta também com R$5.000 de prolabore dos seus sócios, pode ser 2.500 para cada ou R$5.000 de um sócio só. Temos aqui também 1.518, que é o valor do salário mínimo nacional corrente no momento que esse vídeo está sendo gravado agora, no ano de 2025. 40%, que é a quantidade de encargos sobre o salário. Isso aqui pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, depende do regime da empresa, depende de um monte de coisa. 40% é a média, algumas pessoas calculam 60%, mas vamos manter 40% aqui só para um exemplo. 6,5% é a alíquota efetiva de impostos. Outra coisa que também muda dependendo do regime da empresa, do volume de faturamento dentro do Simples Nacional também a gente tem alíquotas diferentes. Uma observação sobre o Simples Nacional é que a alíquota nominal é diferente da alíquota efetiva. A alíquota efetiva de imposto normalmente é mais baixa do que a alíquota nominal. Então, quando a gente fala 6,5%, a gente está falando da alíquota efetiva. Se você olhar lá no site do governo, você vai ver que tem a alíquota nominal e uma redução que você tem que fazer da margem de cálculo. Esse cálculo aqui, ele é feito depois dessa margem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me consultar a respeito disso, que eu ficarei feliz em mostrar como funciona. E a Coxinha a Jato Limitada, ela tem 4 funcionários e um deles ganha R$2.000, que é o cozinheiro. O cozinheiro ganha mais um dinheirinho. Então vamos lá, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer aqui na nossa empresa é o cálculo da folha de pagamento. São 4 funcionários, cada um ganhando 1.518, mais o cozinheiro, que ele está representado aqui por nossa coxinha com fogão, mais 40% disso, a gente vai ter aqui uma base de salários, a folha de pagamento, como a gente chama, de R$ 9.175,60 com os encargos. E uma observação, eu não vou fazer cálculos. A importância do vídeo é mostrar para vocês como tem que ser feito. A importância dessa aula é mostrar como tem que ser feito. Então eu não vou fazer cálculos, os cálculos já estão feitos, vocês podem fazer seus próprios cálculos ou usar aqui a base para poder calcular, as bases que eu mostrei para poder calcular. Na próxima a gente vai fazer um cálculo do custo fixo. Nós temos a folha de pagamento no valor de R$ 9.175,60, mais o prolabore, que são R$ 5.000, as contas fixas do negócio, uma base ali de R$ 1.800, entre água, luz, internet. Nós temos também o valor do aluguel do ponto comercial da Coxinha Jato, que é de R$ 3.000. E ali algum custo que ele possa ter com manutenção e alguma outra coisa, R$ 1.240. O valor total do custo fixo de R$ 20.215,60. Partindo agora para os custos variáveis. De custo variável, nosso querido exemplo aqui, nosso senhor Coxinha do Coxinha Jato, ele tem 30% do seu faturamento de compra de insumo. Isso também é um cálculo que é muito interessante de você fazer, As taxas da máquina de cartão, numa média que normalmente para crédito é um pouco mais, débito é um pouco menos, ficou em 2,5%, daí R$ 1.250. O custo de embalagens, também 2,5% do seu valor de venda. E a taxa do delivery em 10%. Então a gente tem um valor total do custo variável de R$ 22.500. E aí, por último, temos o cálculo dos impostos, que é uma alíquota de 6,5% sobre o valor bruto de faturamento da empresa, R$ 3.250. Isso aqui, existem soluções para a gente poder reduzir, soluções legais. Por exemplo, o recolhimento do ICMS em substituição tributária, ele é pago antes, em alimentos e bebidas, mas isso aqui é um exemplo bem específico. Então a gente consegue reduzir isso na hora da emissão do documento fiscal.
Então aqui podemos montar alguns indicadores. Nós temos um resultado líquido de lucro, o lucro total da empresa. Ele ficou em 4.034,40, que ele representa 8,06% do faturamento. A gente tem o resultado operacional, que é calculado o lucro antes dos impostos, e aí a gente tem 72,84,40, isso dá 14,56%. Nós temos também o ticket médio, que ele foi calculado em uma margem de contribuição de R$ 10,20 e o nosso ticket médio de R$ 14. Então, o ponto de equilíbrio dessa empresa, ela precisa fazer 2.178 pedidos para poder pagar o seu custo fixo. E aí podemos calcular também o tipo de endividamento, controles orçamentários e controles de estoque. Esse resultado, ele foi bem ruim de propósito. Ele foi ruim de propósito. A margem normal de um negócio de alimentação é um pouco diferente disso. Vocês podem consultar o Sebrae, vocês podem fazer algumas pesquisas online para saber a margem ideal de cada tipo de negócio. Normalmente, negócios de prestação de serviço, eles têm uma margem um pouco mais alta, né? Comércio de mercadorias tem uma margem bem mais baixa, como supermercados, que trabalham com margens ali de 2%, 4%. Prestação de serviço tem margens de 40%, 60%. E os negócios de alimentação têm uma margem, em média, de 15% a 20%. Então, esse resultado líquido de 8,06%, ele é muito baixo. Então, isso já é um alerta que você ia criar fazendo a análise de um negócio real. E aí, como eu disse aqui, a margem do negócio de alimentação é entre 15% e 20%. E o que a gente pode fazer para melhorar esse resultado? A gente pode fazer uma pesquisa de preços na compra do insumo, a gente pode colocar ali, listar 3 fornecedores para cada insumo. Em vez de você comprar sempre no mesmo fornecedor, você busca ali 3 fornecedores diferentes e você vai escolher o menor preço dentro da mesma qualidade desses 3 fornecedores. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter uma redução no seu custo ali bastante expressiva. Podem ser feitas mudanças no cardápio para ter uma margem melhor na ponta, né? Você, em vez de reduzir o custo, você vai fazer uma mudança no cardápio para você aumentar o seu lucro. Por exemplo, você tem ali um produto que está em promoção, como frango ou algo do gênero, e você coloca um prato diferente no seu cardápio para poder melhorar isso. Melhorar o seu controle de perdas, criar novas estratégias de marketing, calcular o custo da mercadoria vendida e monitorar o seu resultado. Gente, custo da mercadoria vendida dentro de restaurantes, eu podia fazer uma aula só sobre isso aqui. Só sobre o custo da mercadoria vendida, porque é um assunto de extrema importância, mas é muito específico para bares e restaurantes. Você pode calcular isso, lógico, em qualquer negócio, mas para bares e restaurantes é muito melhor. E muito mais importante, perdão. E aqui você pode traçar metas, né? Você pode traçar uma meta de lucro mensal de 20%, que seria R$10.000. Tratar uma meta de lucro anual de R$120.000, que também é 20%. E aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. É uma análise básica, mas é uma análise que vai te dar um norte muito grande na sua vida, né? No seu negócio, se você está infeliz com o seu resultado, ou se você ainda está estruturando esse negócio, você pode usar números especulativos, né? de uma vontade que você tem ali, aonde você quer chegar, para você já iniciar com uma margem boa, com um lucro bom. Gente, muito obrigado. Esse é o encerramento do nosso primeiro módulo. Vejo vocês no módulo 2. Grande abraço.